Olá, alunos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Felipe Dias e neste vídeo estarei resolvendo um exercício sobre o lançamento horizontal. Um avião solta um fardo de alimentos quando voa com velocidade constante horizontal de 200 metros por segundo, a altura de 500 metros do solo plano e também horizontal. Se g igual a 10 metros por segundo ao quadrado e a resistência do ar é desprezível, determine em quanto tempo o fardo atinge o solo. A distância em metros entre a vertical, que contém um ponto de lançamento, e um ponto de impacto do fardo no solo. A velocidade do fardo ao atingir o solo. Então, o primeiro passo é interpretarmos, desenharmos, conseguirmos entender o que está sendo falado aí. Então, fazendo uma interpretação sobre a situação, nós temos um avião que ele está inicialmente a 500 metros de altura e tem a velocidade de 20 metros por segundo. 20 não, né? 200. E ele vai soltar um fardo. Então, a partir daqui vai sair um fardinho do avião. Porém, quando o fardo ele perde contato com o avião, pela lei da inércia, o nosso fardo também terá a velocidade do avião indo para frente. Então, o nosso fardinho vai ter uma velocidade na direção x, que é a mesma do avião, que é 200 metros por segundo. Por que x? Porque esse movimento ele é composto por dois movimentos independentes, que é o movimento na horizontal, que eu vou adotar como referência o eixo x, e na vertical o eixo y. Porém, a partir do momento que o fardo ele perde contato com o avião, a gravidade começa a agir sobre ele. Então, nós teremos que, de acordo com o tempo vai passando, o nosso fardo ele vai manter essa velocidade em x de 200 metros por segundo, porém ele vai ganhando com o tempo uma velocidade em y, que é dada devido à aceleração gravitacional, devido à ação da gravidade sobre o nosso bloco. Então, é isso que nós temos aí. Na letra A, letra B e letra C, teremos que utilizar fórmulas para que possamos encontrar os resultados pedidos. Neste primeiro exercício eu vou dar um caminho, uma orientação do que a gente precisa fazer. Nos próximos vídeos sobre exercício, para não perder tempo, não estarei sempre retornando a esse assunto. Então, uma dica, nós temos que o x ele é um movimento uniforme e geralmente, através dele, o top, eu sempre vou querer achar o alcance. Pode acontecer de precisar de achar o Vx e o tempo também. Porém, o que mais cai é o alcance. Já no y, o top que a gente mais precisa fazer, geralmente, é o tempo. Depois a altura, depois a velocidade dele em y e por último a aceleração, que é raro ver exercícios sobre isso. Então, quando nós retornamos aqui na letra A, nós queremos saber o tempo em que o nosso fardo ele vai atingir o solo, tá bom? Então, tempo provavelmente é por y, porém vai depender das coisas que eu tenho. Entretanto, como o x é um movimento uniforme, eu posso utilizar duas formulazinhas, uma ou outra, que é v ΔS sobre ΔT, ou S igual a S0 mais VT. As duas são as mesmas coisas. Já em y, no caso, quando o nosso corpo ele perde contato com o avião, nesse caso seria o nosso fardo aqui, nós temos que no movimento em y se inicia queda livre. Em queda livre, nós temos que a altura ela é dada pela aceleração gravitacional vezes o tempo ao quadrado sobre 2, que a velocidade pode ser o g vezes o t, e também a velocidade pode ser como 2 raiz quadrada de 2g
vezes ΔS, onde esse ΔS a gente pode chamar de altura. Tudo que a gente tem aqui em cima seria a velocidade do x, e aqui embaixo seria a velocidade do y. São velocidades completamente diferentes que acontecem ao mesmo tempo. Como as duas acontecem ao mesmo tempo, um é movimento uniformemente variado e o outro é uniforme, na nossa trajetória nós teremos uma parábola, ou um pedaço de uma parábola, né? Mas se fosse um movimento completinho, com subir e descer neste caso, nós teríamos uma parábola completa. Então aqui nós temos uma semiparábola, digamos assim. Então agora sim, como eu te dei uma base, vamos fazer a letra A, onde nós queremos saber o tempo que o nosso corpo ele demora para atingir o solo. Então nós temos a altura, a aceleração gravitacional que é 10, né, não 100, a velocidade em x que é 200, e nós queremos saber o tempo. Então quando a gente olha aqui as formulazinhas, né, eu vou ver que ela vai se encaixar melhor nessa aqui da altura. Porque assim eu tenho altura, tenho g e descubro o tempo. Então vamos fazer isso. H igual a g, t ao quadrado sobre 2. O H 500 igual a g, que é 10, t ao quadrado sobre 2. Posso cortar um zerinho aqui. Debaixo do 50 não aparece, mas tem 1. Igualdade de fração, multiplico cruzado. 1 vezes 1 vezes t ao quadrado, eu vou ter t ao quadrado. 50 vezes 2, 100. Então t é igual a raiz quadrada de 100. T vai dar 10 segundos. Então o tempo do movimento do nosso fardo, ele foi de 10 segundos. Então ele demorou 10 segundos para sair do avião, aqui que claro que eu desenhei, né? Até atingir o solo. Na letra B nós queremos saber a distância em metros entre a vertical, que contém o ponto de lançamento, e o ponto de impacto do fardo ao solo. Eu acredito que entre a vertical, que contém o ponto de lançamento, pode confundir. Essa vertical que ele fala, na verdade, são linhas verticais. Então vai ter uma linha vertical aqui, ó, que vai conter o ponto de lançamento. Onde é o ponto de lançamento? Bem aqui, ó, da onde saiu. Então vai ter uma linha vertical aqui que contém esse ponto, né? Até o ponto de impacto, esse aqui, ó. E a distância de uma reta até um ponto, a menor distância, né, que a gente fala, ele é perpendicular. Tá? Eu só fiz isso tudo para te ajudar a interpretar. Traduzindo isso tudo, ele quer o alcance. Ele quer o deslocamento em x aqui, tá bom? Então eu quero saber o espaço percorrido em x, né? Então eu posso usar essa fórmula aqui, ó, porque eu tô falando do x. Então se eu estou falando do movimento horizontal, eu vou me preocupar com essa parte aqui em x mesmo. Então assim nós teremos que o tempo é 10 segundos, que foi o tempo que a gente achou na letra A, que demorou todo o movimento, e como os dois movimentos, tanto em x e em y, acontecem simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, e eles não se alteram, no caso, um não influencia no outro, o tempo que nós encontramos na letra A é o mesmo tempo que o nosso objeto ele vai ter de lançamento horizontal, de ir para frente, que é o mesmo tempo também que ele vai ter de cair. Então também vai ser 10 segundos. A velocidade em x é a velocidade mesma do avião. E eu quero saber a variação de espaço. V ΔS sobre ΔT, onde esse V é a velocidade em x. Então 200 é igual a ΔSx sobre 10. No lugar embaixo do 200 tem 1. E eu tenho uma igualdade de fração. Multiplico o cruzado, a variação de espaço em x é igual a 2.000 metros. Então também posso falar que isso aí seria a ideia também do alcance, tá bom?
Então tem vários nomes que a gente pode usar aí. Agora, por último, porém muito importante, nós queremos saber a velocidade com que o fardo atinge o solo. Então, quando atinge o solo aqui, o fardinho ele ainda vai ter a velocidade Vx para frente, que é de 200 metros por segundo. E como ele foi caindo, ele vai ter uma velocidade aqui em y, um Vy. E este Vy, né, ele acontece no tempo de queda, que no nosso caso é um Vy 10 segundos depois. Então eu vou ter duas velocidades que fazem um ângulo de 90 graus entre elas. Então essas velocidades a gente considera como vetores. E para que eu possa somar vetores que fazem 90 graus, eu devo usar o teorema de Pitágoras entre eles, né? Que eu vou ter uma resultante da velocidade que eu estou procurando bem aqui no meio das duas. Porém, antes de usar Pitágoras, eu preciso encontrar o valor dessa velocidade em y 10 segundos após o lançamento. É importante destacar que tem que ser 10 segundos após o lançamento, porque eu poderia também encontrar ela 5 segundos antes do lançamento. Porém, ela vai estar no meio do movimento. Então, eu preciso saber 10 segundos, porque eu preciso exatamente da velocidade quando o nosso fardo ele atinge o solo. Diferente disso, eu não vou encontrar o que está sendo pedido. Então eu tenho que Vy, né, é G vezes T, ou eu também poderia usar que Vy é igual a 2G vezes H. A dica que eu dou é o seguinte: se você errou a letra A procurando o tempo, você vai acabar errando também a letra C usando essa formulazinha aqui no meio. Se você já usar a formulazinha da direita, que seria, né, na verdade, a equação de Torricelli para o movimento de queda livre, você vai usar as informações que o problema te dá. Então não tem como errar. Eu aqui vou usar essa aqui de Torricelli, porém é um bom exercício você utilizar a do meio para ver se os resultados vão ser os mesmos. Então eu terei que a velocidade em y é igual a raiz quadrada de 2 vezes 10 vezes a altura, que era 500. Então eu vou ter aqui, ó, 2 vezes 1, 2, vezes 5, 10. E repito os 3 zeros aqui. Então eu vou ter a raiz quadrada de 10.000, que é 100. Essa é a velocidade em x. Porém, a nossa velocidade em y, ela tem um valor constante, né? Para não te confundir, vou voltar lá agora, ó. A velocidade em x, ela sempre se mantém 200 metros por segundo. Então, meu Vx é 200 metros por segundo. Para que eu encontre a velocidade com que o nosso objeto atinge o solo, ou seja, né, que o meu solo ele é atingido, eu vou ter que fazer um Pitágoras. Velocidade é a velocidade em x ao quadrado mais a velocidade em y ao quadrado. Por que isso? Caso você não tenha entendido, porque quando o nosso objeto atinge aqui o solo, ele tem as duas velocidades, quanto a x quanto a y, porém elas fazem 90 graus entre elas, ou seja, elas são perpendiculares. Para que eu possa somar duas grandezas vetoriais de forma perpendicular, eu devo então fazer um Pitágoras entre eles, entre essas grandezas. Então aqui eu vou ter v ao quadrado igual a 200 ao quadrado mais 100 ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Se eu tenho dois zeros aqui, eu dobro o número de zeros. 1 ao quadrado, 1. Se eu tenho dois zeros, eu dobro o número de zeros novamente. Então aqui eu vou ter 50.000, velocidade igual a raiz quadrada de 50.000. Eu preciso então fatorar o meu valor de 50.000. Dica que eu dou: sempre quando você tem mais de um zero, ou quando você tem números pares de zero,
Começa fatorando por 10. Por 10 de novo. Até você acabar com esses zeros. Por 10, 50. Por 10, 5. E por 5 eu vou ter 1. Quem repete duas vezes aqui, sai da raiz. Então repete duas vezes esses 10 e esse 10. Então vai ficar 10 vezes 10. Quem não repete fica dentro da raiz. E 10 vezes 10 eu conheço muito bem, que é 100 raiz de 5 metros por segundo. Então essa será a velocidade com que o objeto ele vai atingir o solo. Então espero que esse vídeo tenha te ajudado. Muito obrigado por assistir. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal.